Fala pessoal, tudo bem? Antes de eu falar sobre a novidade da Record, eu gostaria de dizer qual que é o objetivo desse canal como um todo, tá? A ideia aqui, na verdade, como eu sou promotor da editora Record e acabo tendo contato com vários vendedores, livrarias e pessoas que gostam de livro, a tendência desse canal aqui é a gente divulgar e mostrar, né, fazer com que mais pessoas acabam recebendo esse meu treinamento, recebendo essas informações aí de uma forma mais fácil, tá? Então a ideia aqui é tentar proporcionar para vocês uma melhor apresentação desses títulos, não somente em treinamentos ou não somente no dia a dia. Então eu venho com esse fim de trazer isso agora por vídeo também, tá? Então o livro que eu tenho em questão hoje é este aqui, ó, A Toca das Raposas, tá? Antes de iniciar basicamente o resumo do livro, eu queria ressaltar para vocês que ele tem uma curiosidade, tá? Ele é um livro aí que sai da internet antes. Nenhuma editora no mundo aí tinha comprado os direitos autorais para poder publicar ele, que nem a Record vem fazendo. Então a gente tem um destaque aí, porque esse livro até então ele não tinha sido impresso, tá? Então a gente até. A Record ganhou alguns seguidores aí por conta dessa procura, por conta dessa dinâmica, tá bom? Então o que acontece aqui? Nesse livro aqui, eu já vou dar dois detalhes importantes para vocês antes de iniciar a história. O primeiro deles é que aqui atrás a gente já vai ter. Não sei se eu vou conseguir focar aqui para vocês um conteúdo sensível de 18 anos, tá bom? Ou seja, é um conteúdo aí que vai ser bem sensível. No primeiro tem já os seus problemas e no segundo e terceiro a tendência é que eles piorem. E ainda a gente tem uma nota da editora aqui já na segunda folha já dizendo que a gente não compactua com essas atitudes que vão acontecer durante o livro. Então ele vai conter aí desde drogas, violência, bullying, mortes e afins, tá? Então ele não é um livro assim para menores de 18, então ele tem a sua classificação de violência um pouquinho maior, por isso do sensível. Tem temas bem delicados dentro do livro. E, na verdade, a autora ela traz uma proposta de criar um esporte. E aqui, o único defeito do livro é que, na minha vida pessoal atual, eu já tenho um time de futebol horrível, que não tá me dando muitas felicidades, um time de basquete que também não vai para frente, e agora eu tenho as raposas, né? Então, esse esporte que ela cria se chama X, que é um esporte americano, que são a junção de dois esportes reais lá dos Estados Unidos, que é o hockey americano e o lacrosse, tá? Então ela juntou esses dois esportes e criou o X para a nossa história aqui. E assim como a maioria dos esportes americanos, que nem o futebol americano, o X ele é junto vinculado a uma universidade. Então a universidade detém aí um time. E nesse caso é a Universidade de Palmetto State, que tem o nosso time A Toca das Raposas, tá bom? Esse é o livro 1, ele vai ser uma trilogia, tá? O livro 2 é este aqui, ó, e já deve estar chegando para vocês nas maiores livrarias, ou já deve estar chegando por aí, já deve ter pré-venda, então vocês já podem começar a procurar ele. E o terceiro vai acabar saindo antes de setembro, tá? Então já é um bom argumento aí que você que gosta de fazer leituras recorrentes sem que haja um hiato muito grande de um livro para o outro, já consegue em setembro ter o final da história. Mas agora sim, vamos começar com o resumo do livro, tá bom? Aqui, desculpa, a gente vai ter um detalhe. Nosso personagem principal, ele vai ser principal até um determinado momento, depois a gente tem todos os atletas das raposas. Basicamente, todos eles vão ser personagens principais, porque cada um deles vai ter o seu protagonismo dentro do time, tá? Mas Neil, que inicia a história, na verdade, ele tem uma mãe e ele está fugindo aí do seu passado, do seu pai, que tem um vínculo com uma máfia, né? O pai dele é muito, como é que eu posso dizer assim, violento, comete alguns graves crimes, e isso faz com que a mãe e o Neil, né, que é o nosso protagonista, acabam se vivendo fugindo dele. Neil acaba pintando o cabelo, usando lente de contato para não ser reconhecido, e eles vivem em cidades muito pequenas. Até chegar um momento em que a mãe, infelizmente, acaba falecendo, ele fica sozinho. Sem ter rumo da vida, sem ter a mãe por perto, ele acaba entregando toda a vida dele para o esporte, que é o X, tá? E é legal de mostrar aqui para vocês também no livro, que na guarda do livro aqui a gente tem até o campinho do X, né? Que seria o campo que eles jogam. E ele dá toda a sua vida para o jogo, e o treinador que cuida dele nessa cidade pequena acaba enviando uma relação aí para o time principal da Toca das Raposas, que se interessa por ele e faz um convite para que Neil possa ir jogar
na Toca das Raposas. O problema é que se Nil sair dessa cidade pequena e ir para a Toca das Raposas, Toca das Raposas basicamente as raposas, na verdade, é um time aí de classe nacional. Então ele vai ficar exposto, vai ter contato com a imprensa, vão tirar fotos, ele vai ter a sua exposição muito maior do que ele está tentando esconder de fato a sua identidade. Mas como ele não tem muita coisa o que fazer, a mãe acabou morrendo, ele faz a escolha de que sempre ele quis jogar de fato profissionalmente o jogo. Então ele aceita e vai para as raposas. E chegando lá, a gente encontra um time totalmente desequilibrado, totalmente não unido. Então a gente tem 4 grupos dentro do próprio time que não gostam de si. E aí vai gerar vários tipos de problema. Desde bullying, brigas entre eles, o time não tem união, o que faz com que ele se torne o pior time do campeonato. Não só o pior, mas um time que geralmente é muito humilhado pelos outros times e que sempre está na pior. Então aí a gente tem esse contexto. E todos os personagens aqui das raposas sempre tem algum problema ou algum segredo. Então a gente vai ter exposição de alguns deles que tem problema com violência, com drogas, com remédios. O nosso personagem principal tá fugindo da máfia aí, que o pai teve contato. Então todos eles têm algum problema específico, tá? E o mais legal da história como um todo aqui é a rivalidade, tanto das raposas quanto aos outros times, né? Todos os times têm nome de animais, tanto que no livro 2 aqui a gente tem na guarda do livro a universidade do melhor time, Jesus, aí, do melhor time do momento, que é a universidade do Edgar Allan, que são os Corvos, e aí vale a referência literária para quem gosta disso também, tá? Então, já perdi aqui o que eu tava falando, mas então só para finalizar agora, o primeiro livro ele vai tratar bastante dessa inclusão do Nil ao novo time das raposas. Então ele vai ter que se adaptar de um time amador para o time principal nacional, tá? Que é muito mais difícil de se jogar, tá? E o nível de exigência, desculpa, é muito maior. Então é um livro para quem gosta de esportes, para quem gosta de rivalidade, para quem gosta aí de segredos, porque todos os personagens têm algum segredo, até quem não aparenta ter nenhum tipo de problema, a gente fica com o pé atrás aí querendo saber o porquê que isso está acontecendo, tá? É um livro aí que eu duvido vocês não odiarem alguém, não de algum dos personagens. Eu tô com os 3 personagens aqui que dá vontade, assim, de falar assim, meu amigo, o que você tá fazendo nessa história? Então é um livro bem bacana, ele me surpreendeu bastante, não esperava que eu fosse gostar tanto, né? Mas para quem gosta de esportes, no geral, tá? Vale muito a pena. Quem já leu, comenta aí se quer qual o personagem que você não gosta, e ao mesmo tempo aí, você acha que daria espaço para você para uma leitura de um livro sobre esporte, um esporte que não existe? Comenta para mim também que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse livro, tá bom? No mais, a gente fica por aqui com esse vídeo e vou trazendo depois os resumos dos próximos aí e falando sobre a sequência do A Toca das Raposas. Beleza, galerinha? Então até a próxima e depois a gente conversa mais sobre livros.